A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Amém? Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho com Jesus. Todas as manhãs, assim concedendo Deus, a gente vem com a palavra do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia aí, meus irmãos. E hoje nós vamos começar uma série de estudos aqui. E esse estudo se chama Doutrina Já. O pastor Alex vai falar de doutrina. Vou sim, vou. Vou porque conheço-a bem, então, como todo mundo sabe, eu procuro muito pesquisar, estudar, vasculhar a Bíblia Sagrada para achar certas coisas e a gente conseguir ter argumentos, né? A gente poder falar de alguma coisa. Então, eu fiz uns estudos aqui sobre doutrinas. Eu não vou falar de ministérios que têm certos tipos de doutrinas, não. Eu vou falar sobre a doutrina de Deus. E baseada na doutrina de Deus, nós vamos aprender muitas coisas, amém? Então, eu peço a você que não fique aí pensando, então ele vai falar disso, aquele e outro. Não, eu recebo muitas pessoas dizendo, olha, fala de tal assunto, fala de tal assunto, fala de tal assunto. Não, irmãos, me perdoem, eu não falo. Eu falo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Faz tempo que eu desejo falar de doutrinas, porque a bem conheço, mas mesmo assim Deus não tinha permitido. Agora Deus acabou permitindo, Deus me deu. Tem tudo o seu momento e sua hora certa. Para isso, eu peço que todos tenham a compreensão de quando Deus me passa uma mensagem. Hoje mesmo de manhã estava tomando um café e de repente, chegou a mensagem quentinha na minha mente. Aí, vamos trabalhar? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 32 e verso 2, o cabeçalho de tudo. Deuteronômio 32, 2. Está escrito assim, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a terra e como gotas d'água sobre a relva. Bom, gotejar a doutrina de Deus. Deus quer que a doutrina dele seja como chuva, né? Nós vamos entender bastante sobre esse assunto de doutrina, irmãos. Nós vamos aprender, mas eu quero que vocês desarmem-se. Lembra quando eu fiz os cafezinhos, desarme-se? Então, desarme-se porque nós vamos agora fazer um tipo de situação para alcançar a Cristo. Não alcançar doutrinas humanas, mas doutrinas de Deus. Amém? Então vamos lá. Goteja minha doutrina é como se Deus quisesse dizer, vou pôr minha doutrina como água em terra seca, para saciar os sedentos, mas com ensinamentos. Mas alguém pode dizer, o que é doutrina, irmão? Eu não sei o que é doutrina. Tá bom, então você que não sabe, eu vou explicar. Para que serve a doutrina? Então nós vamos ver lá em Tito capítulo 1, 9. Lá no finalzinho da Bíblia, tem uma carta que foi enviada para Tito. E na carta que foi enviada para Tito, no capítulo 1 e no verso 9, nós encontramos isso, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então a doutrina, ela serve, irmãos, para nos adequar ao mundo, a Deus e as outras coisas, né? A própria doutrina, irmãos, faz com que você seja comportado. Mesmo que Cristo não exista, é tudo mentira, é balela, foi invenção humana, tá bom. Ainda assim o evangelho dele nos tem consertado. Porque quantas pessoas que eram traficantes, dragões, usuários de drogas, acabaram se consertando. Porque Cristo mudou, libertou eles, né? E a doutrina faz com que eles não usem mais as coisas que usavam, eles são libertos. Então a doutrina modifica a vida da gente, né? Bom, a doutrina é um conjunto coerente de ideias. E são um conjunto de ideias a serem ensinadas, tanto filosófico, ou político, ou religioso. Serve para todas essas áreas, né? Você, quando nasce, já vai aprendendo a doutrina de seu pai e a mãe, como regras básicas de um bom convívio. Exemplo, o que pode e não pode dentro da sua casa, né? A nossa mãe e nosso pai, quando a gente era pequenininho, a gente foi crescendo, eles foram nos ensinando o que era certo ou errado. Apertar a campainha da casa do vizinho e sair correndo não é certo. Então a gente vai aprendendo a fazer as coisas certas e as coisas erradas. Mas, como disse Provérbios, né, pegando um gancho aqui, a astúcia está ligada ao coração da criança, né? Então a gente sabe que toda criança quer aprontar mesmo, quer fazer arte. Mas nós aprendemos o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus e também dentro de casa, né? Educação se aprende em casa, né? Então nossos pais nos educou assim.
que a gente faz? A gente pega essa educação e corre com ela para a vida. Seu pai dita as regras e você obedece. Já na cidade, o prefeito e vereadores ditam as regras da sociedade e nós obedecemos. Assim, os acima deles e assim por diante. Lembram do brasileiro Rodrigo Goulart, que foi executado na Indonésia, que tinha uma doutrina, a Indonésia tinha uma doutrina assim, tem ainda, né, a ser seguido, que é não traficar lá, por mais que haja tráfico, mas não traficar lá. E esse nosso brasileiro tentou, e foi pego, irmãos, e foi punido pela regra, ou pela lei, ou pela doutrina daquele país. Bom, o nosso presidente Lula, ele tentou agir, ele tentou mudar essa situação. Não adiantou, irmãos. Eles tentaram tirar ele daquela situação. Não, ele foi assassinado ali por eles para cumprimento daquela lei, né? Que seria a doutrina daquele lugar. Entendeu aí? Se não pode, não pode, irmãos. Por que tá tentando? Bom, esse recadinho é muito importante para aqueles que estão dentro da igreja e burlam a sua doutrina, né? Se o seu pastor, baseado dentro da Bíblia Sagrada, lançou algumas doutrinas para o seu bel prazer, para que possa fazer você viver bem e em santificação com a igreja, por que não segui-los? Não questione. Se está te fazendo bem, amém. Isso é claro que sem ordem vira desordem. Eu, quando era pequenininho, irmãos, quando a gente sentava assim na sala de aula, a professora olhava para as crianças e falava assim: meninas, fechem o livro porque os meninos já sabem ler. Os meninos ficavam boiando. O que essa professora está falando? Nem livro em cima da carteira não tem. Mas ela tinha um combinado com as menininhas. Quando ela falar fecha os livros, fecha as pernas. Para que os meninos não fiquem entusiasmados de querer brincar com as meninas naquele sentido. Mas o que é isso, irmãos? Educação. Sabe quantas mulheres não sabem sentar? Sentam de qualquer maneira e aparecem as suas vergonhas? Sabe quantas mulheres entram dentro da casa de Deus com roupas e decotes que acabam criando situações de virando pedra de tropeço? Calcula comigo rapidamente. Olha só. Bom, eu tô indo pra igreja para buscar a Deus. De repente uma mulher muito sensual aparece na minha frente com uma roupa colada, um decote, pronto. Eu não consigo me concentrar, dou lugar no diabo. Lembra que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo? Pronto, eu dou lugar ao diabo e fico aceitando aquela tentação. O que acontece? Ela se tornou pedra de tropeço para mim. Então nós temos que vigiar que certos tipos de doutrina realmente é para consertar, irmãos, coisas que tira o culto racional de Deus, que tira aquilo que nós deveríamos prestar a Deus. Ah, mas você está indo para a igreja procurar safadeza. Não tô não. Dá uma olhadinha como é que algumas irmãs andam e compara com as mulheres do mundo. Compara. Não estou generalizando, mas existem algumas irmãs que você não consegue saber se são irmãs. Não tenta imitar as mocinhas, querendo andar igual elas, querendo cascavelar. A Bíblia fala disso, irmãos. Tem mulher que quer andar cascavelando. Isso aí, irmãos, faz parte de doutrina, sabe por quê? Porque você vai fazer com que um pastor peque, com que um irmão peque, com que a irmãzinha peque. Qualquer um pode pecar. Não só aquele que vai estar de olho na mulher, como também a mulher de olho no homem, ou aquele que vai se escandalizar com aquilo. Portanto, nós temos que saber, irmãos, se comportar na presença do rei. Não se chega na frente dele assim. Tem mulher que não precisa se vestir vulgarmente para conquistar alguma coisa. O que a Bíblia nos ensina? Que a beleza dela é interior, não é exterior. Ela não tem que ficar mostrando pernas, curvas. Não. E o homem também, afastar da sensualidade, procurar a santificação. Então, vindo agora para o nosso lado religioso, as igrejas têm sua doutrina, né? E cada pastor crê de uma maneira, mas mesmo assim, a real doutrina ou ensinamentos vem de Deus e Jesus. Aí acontece do homem acrescentar algumas coisas que acaba a trazer revoltas ou discórdias, né? Isso acontece, irmãos, porque as pessoas acabam tendo medo de perder os seus membros, ou até mesmo querem ser mais santo que os outros, né? Santificação é uma coisa, exagero é outra. Mas tá tocando, não tô tocando em ninguém, tô pregando Bíblia. Agora, você pode muito bem trazer santidade dentro da sua igreja sem, irmãos, criticar a outra, sem falar mal da outra. Porque acerta na santificação, mas erra na língua. Do que adianta? Quantas pessoas coa um mosquito e deixa passar um camelo? Já viu isso na Bíblia? A Bíblia Sagrada nos mostra desse jeito, então a pessoa tem que saber ter coerência nas coisas, né? Chamaram a atenção de Jesus porque ele não seguia a doutrina. Qual era a doutrina? Seus discípulos não lavam as mãos na hora de comer?
Aí ele falou assim, peraí gente, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Pronto. Então não tenta debater Bíblia. Tenta entender as questões, as situações. Muitas coisas dentro da igreja sagrada. Por exemplo, você tem que comportar o seu corpo com um corpo sagrado. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Eu não vou pendurar um pneu de trator e colocar um pneu de trator em cima da minha casa porque eu acho que fica bonito. Tá fora do normal. Então se tem coisas que tá fora do normal, não faça. Mas Deus só quer o coração. Pô, peraí. Tá errado. Eu não vou nem usar aquele chavão que se fala que Deus não é açougueiro, ele não precisa do coração, não. Peraí. Deus, ele quer o corpo, a alma e o espírito. Pelo que eu conheço de Bíblia, Deus quer santificação no corpo, na alma e no espírito. Não vem santificar a alma e achar que Deus não quer o corpo. Não, não tem nada a ver não. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. O que é de Deus é a alma. Então tá, no último dia eu quero ver com quem você vai acertar as contas. Porque tá errado. Para de falar besteira e vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia para saber o que você tá falando. Você não pode falar uma coisa que você não sustenta, você não sabe. Então santificação é diferente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 diz: mantenha o nosso vaso em santificação. O que é o nosso vaso? O nosso corpo. Tá entendendo? Quando você vai numa loja comprar um vaso, eles estão todos vazios. Eles precisam ser enchidos, né? Então quando você compra um vaso, rapidamente você vai procurar uma linda planta para colocar naquele vaso. O vaso nada mais é que uma casa para linda planta. Quem tem que se manter vivo não é o vaso, é a planta. Então a planta é a nossa alma e o nosso espírito. O vaso, que é o nosso corpo, tem que ser só cuidado. Só cuidado. Mas da onde ele veio, ele vai voltar. É só cuidado. Seremos transformados no último dia? Tudo bem. Mas zela do seu corpo. Não deixa seu corpo ficar aí recebendo obras malignas do diabo. Coloca isso, faz isso, pinta disso, faz aquilo, faz tatuagem, Jesus te ama, faz isso, aquilo lá. Não, peraí, irmãos. Procura fugir disso. A palavra de Deus nos traz doutrina. Aprenda isso. Sei que existem igrejas com bastante e com poucas doutrinas. E a doutrina não é só roupas, cabelos, gravatas, saias. Isso é só complemento da obediência da palavra de Deus. É só um complemento para a obediência da palavra de Deus. Quando Jesus pregava, ele ensinava com doutrinas, né? Então, nós vamos ver isso mais para frente, mas hoje nós vamos finalizar aqui. Eu quero que você entenda, nós vamos falar mais sobre doutrina. Eu quero ir pegando leve, aí eu vou te dando um cafezinho de leve, depois ele vai ficando um pouquinho mais quente, né? Toma cuidado com o que você critica, com o que você fala, com o que você segue. Existe doutrina de homens, existe doutrinas de demônios, existe doutrinas de Deus. Qual você está seguindo? Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, vai lá na página O Cafezinho com Jesus. Eu tenho uma novidade para vocês aí. Logo mais o canal O Cafezinho com Jesus vai estar saindo no YouTube. Eu vou estar falando mais para frente. Já tá fresquinho, tá no forno. Logo vai sair aí o Cafezinho com Jesus canal. Você vai poder ver ali os nossos áudios antigos, irmãos. Tremendos áudios. Fica até mais fácil para você baixá-los também. Lá no YouTube, mais pra frente você vai encontrar o Cafezinho com Jesus do Pastor Alex. Não saiu ainda, isso é só uma novidade, amém? Reforçando mais uma coisa, o pessoal tá me perguntando muito quanto é que eu cobro pra pregar. Não cobro. Convide o Cafezinho com Jesus para sua igreja, para uma festividade, para um congresso. Pode convidar, irmãos. Jesus garante a vitória. Olha, irmãos, com 15 minutos você já tem se alimentado bastante. Imagina com o que Deus pode fazer com 1 hora de pregação, ou 1 hora de palestra, ou 1 hora de ensinamento. Fica a seu critério. A única coisa que o pastor Alex exige é somente a passagem. Eu tenho uma equipe que viaja comigo. Quantas pessoas? Geralmente é só eu e mais um, irmãos. Só isso, geralmente. Mas se não der, vai eu sozinho. Mas eu só preciso da passagem e Deus abençoará a sua igreja. Amém? O pastor Alex não cobra para pregar. Eu só necessito da passagem. Tem pessoas aí que estão espalhando notícias aí. O pastor Alex cobra tantos mil. Mentira, eu nunca cobrei nada. Ai desse que tá falando bobeira, eu nunca cobrei nada. Simplesmente eu tô falando aqui pra vocês que esse áudio vai pra muita gente, pra que todos tenham conhecimento que eu não cobro nada. Se tem alguém querendo queimar meu filme ou falando bobeira do que eu não falei, então o problema é dele. Mas eu não cobro nada. A única coisa que eu peço é minha passagem. Amém?
Leve o cafezinho para sua cidade, para sua igreja, e Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.